Negócio fechado, o Fluminense acerta oficialmente a negociação de goleiro. Além disso, a gente tem informações sobre o jogo contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil. Tem o Thiago Silva soltando o verbo e também temos informações sobre a última rodada do Cariocão, Sindicato dos Jogadores se pronunciando, a Ferj também, e uma nota oficial do Fluminense em meio a tudo isso. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Então, desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos começar a falar muito do Flusão. Negócio fechado agora é oficial, conforme antecipado pela Central Fluminense. Pedro Rangel, goleiro do Fluminense, fechou a sua negociação para ser goleiro do Coritiba nessa temporada de 2025. O Fluminense acertou o empréstimo do jovem de 24 anos até o final de 2025. Vale lembrar, né? O Pedro Rangel tem contrato com o Flu até o fim de 27. O Tricolor, nesse começo de ano, deu um aditivo salarial ao goleiro e ele teve toda uma negociação frustrada com o Atlético Goianiense. Vale lembrar, né? O Pedro Rangel era o goleiro reserva do Flu em 23, no título da Libertadores, mas em 24 ele foi emprestado para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense estava na Série A, Pedro Rangel naquela altura chegou lá como reserva, porque o goleiro titular, o Ronaldo, é um goleiro muito benquista, inclusive é muito bom goleiro, né? Então ele disputou aquela posição ali, mas o Ronaldo foi titular a maior parte da temporada. O Pedro Rangel acabou sendo reserva, mas quando ele entrou em campo, nas oportunidades que ele teve, ele agradou bastante no Atlético Goianiense. Então existia uma expectativa de todos os lados que ele permanecesse por mais uma temporada por lá. Parecia estar tudo certo nessa negociação, mas de acordo com o staff do jogador, o presidente Adson Batista prometeu certas coisas ao Pedro Rangel que na hora do contrato em si não foram traduzidas, né, ali no documento, que é onde vale. Então o Pedro Rangel chegou a se apresentar lá no Atlético Goianiense, ele chegou a ser anunciado oficialmente, mas não assinou esse contrato e voltou ao Flu. Ficou por aqui, né, ao longo do mês de janeiro, chegou a ser relacionado para uma partida, se não me engano, contra o Boa Vista, no Maracanã, ficou ali no banco de reservas, mas agora o Tricolor acerta esse empréstimo dele para o Coritiba, ele vai jogar lá em 2025, vale lembrar, né, tem uma opção de compra nesse contrato de R$1,5 milhão por 50% do goleiro. Então fica aí a informação do Pedro Rangel, está a caminho lá do Paraná, onde vai jogar a Série B pelo Coxa. E se ontem a gente comentou aqui da mudança de horário da partida do Fluminense contra o Bangu no domingo, agora essa história está virando um grande imbróglio. A gente vai trazer algumas informações, mas tem nota oficial do Fluminense, tem nota oficial da Ferj, tem nota oficial do Sindicato dos Jogadores do Rio de Janeiro, todo mundo se pronunciando, isso está uma bagunça e parece que o horário do jogo vai mudar de novo, tá? Vai mudar de novo. Vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, claro, né, dizer o seu nome, de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundão gigantesco a Central Fluminense alcança. E a galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Everton de Espera Feliz, em Minas Gerais, Luiz dos Santos de Caxambu, Minas Gerais, para o José Roberto de Fortaleza, no Ceará, para o Antônio Carlos de Santa Cruz, aqui na cidade do Rio de Janeiro, para o Ivanildo do Rio Grande do Norte, para o Mário César de Cambuinhas, em Niterói, e para o Carlos Alberto de São Luís do Maranhão. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense. Reforço o convite, tá? Você que tá assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você acompanha a Central Fluminense. Combinado? Vamos começar esse assunto com uma pequena recapitulação. Ontem saiu a informação de maneira oficial de que o jogo do Fluminense contra o Bangu da última rodada, que seria às 6h30 da noite, foi mudado para 4 horas da tarde. Isso aí foi uma coisa que causou questionamentos na torcida do Fluminense. Por quê? Porque até então, com o Fluminense jogando 6h30, a gente já saberia todos os resultados da rodada. E a gente saberia exatamente o que a gente precisava fazer para passar de fase. Só que rolou essa mudança e teve uma informação dos nossos amigos lá do Jornada 1902 de que o Fluminense teria pedido essa mudança por conta da FluFest. Vai ter FluFest sábado e domingo. Domingo também vai ter o evento. E aí
vai ter jogo também. Então o Fluminense teria pedido essa antecipação para 4 horas para que a galera pudesse ir ao Maracanã e depois ir para a FluFest e não tivesse aquele conflito tão grande de horários ali com os dois eventos. Primeiro de tudo, o Fluminense publicou ontem, divulgou ontem uma nota oficial sobre esse assunto. Eles falaram o seguinte, vou ler aqui a nota para vocês. Fluminense informa que a alteração do horário da partida de domingo contra o Bangu foi iniciativa da FERJ por critérios técnicos, obedecendo ao princípio da isonomia, que prevê que todos os clubes que disputam vaga nas semifinais do Carioca devem jogar no mesmo horário, em consonância com as detentoras de direitos e a polícia militar. Ou seja, o motivo da mudança nada a ver tem com o pedido do clube por causa da FluFest. Esse foi o pronunciamento oficial do Fluminense. Só que aí, beleza, o jogo veio para 4 horas da tarde. Só que, cara, quem tá aqui no Rio de Janeiro, você que tá assistindo que é carioca, sabe do calor infernal que tá fazendo nessa cidade nos últimos dias, nas últimas semanas, e vai fazer novamente no domingo. Então, é algo que tem sido muito questionado, o horário de 4 horas da tarde em jogos do Campeonato Carioca, já que, é quente pra caramba, prejudica até a qualidade da partida por parte dos jogadores, porque é desumano jogar bola nesse horário. Aí o sindicato dos jogadores fez uma publicação também, soltou também uma nota oficial. Eles falaram o seguinte, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, SAFERJ, vem informar que não pactua dos jogos do Campeonato Carioca que estão sendo realizados nos horários das 4 horas. Os atletas estão sendo expostos a temperaturas inadequadas para a prática esportivas, imputando, inclusive, a trabalho insalubre e contrário às leis trabalhistas. Para tal, no primeiro momento, ofícios foram enviados à Federação de Futebol do Rio de Janeiro e à Rede Globo, solicitando a interrupção de jogos neste horário. O SAFERJ está atento aos problemas que podem acarretar prejuízo aos atletas de futebol, do futebol carioca, tanto que, no último dia 13 de fevereiro, em reunião realizada com a FERJ, com a presença dos clubes, entregou à federação a proposta para a criação de um caderno de encargos, fixando melhoria da competição, que, entre outros temas, sugeriu a padronização dos gramados, análise prévia da bola e horários dos jogos. Essa foi a nota oficial emitida pelo Sindicato dos Jogadores de Futebol do Rio de Janeiro, justamente, como eu disse, reclamando bastante do horário das 4 horas, que eles definem como insalubre. E aí a FERJ depois soltou uma nota oficial também falando sobre o tema. E ela disse o seguinte: a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende como fator preponderante sobre quaisquer outros a necessidade de reajuste do horário das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas. Então, com essa declaração, a FERJ basicamente desmarcou o jogo do Fluminense das 4. O jogo vai ser depois das 6, aí cabe a ver se vai ser 6h30 ou se vai ser exatamente 6 horas. Isso não ficou ainda muito bem definido, muito bem explicado. Eles vão soltar essa nota dizendo que vai ter isso, tem uma negociação com a Rede Globo para acontecer por conta dos horários dos jogos, a grade televisiva ali da emissora que detém os direitos, mas a FERJ já define agora que os jogos são apenas depois das 18 horas. Então, o jogo do Fluminense vai ser à noite, tá? Isso a gente já sabe que o jogo do Fluminense vai ser à noite, após as 6, mas não está definido se é 6 ou 6h30. Enfim, um grande imbróglio com toda a cara do Campeonato Carioca, com toda a cara da FERJ, Muda pra cá, muda pra lá, nota pra cá. A gente vai precisar aguardar para ver o horário oficial. Mas, repito, de acordo com a FERJ, todos os jogos vão ser realizados após às 18 horas. Então o jogo do Fluminense não vai ser mais às 4, diferente do que a própria FERJ anunciou ontem. E o nosso capitão Thiago Silva apareceu nas redes sociais soltando o verbo junto com outros jogadores sobre uma das questões que envolvem o futebol brasileiro. Vale lembrar, o Thiago Silva está lesionado, a gente falou sobre ele ontem aqui, informação do Gustavo Garcia do GE, de que ele vai estar fazendo um tratamento, não deve jogar domingo contra o Bangu. O Fluminense está preparando o monstro para retornar nas semifinais do Carioca, caso a gente consiga essa classificação. Nas redes sociais, o Thiago Silva e um grupo grande de jogadores, eu lembro de ver uma publicação do Gabriel Barbosa, hoje no Cruzeiro, mas via do Thiago Silva também, e foram alguns jogadores, publicaram uma imagem com um texto se posicionando contrários ao gramado sintético no futebol brasileiro. A gente sabe que isso é uma pauta bastante debatida,
Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, são 3 clubes que eu lembro aqui rapidamente de cabeça que tem gramados sintéticos. Isso é alvo de muitas críticas. O Fluminense, de maneira institucional, inclusive, se posiciona contrário ao gramado. A gente vê, o próprio Thiago Silva geralmente é poupado quando o Fluminense vai jogar nesse tipo de piso. Ano passado, Felipe Melo também era, o Marcelo algumas vezes foi também. E agora o Thiago Silva se manifesta ali na pessoa física dele, contrário a esse tipo de gramado. A nota dele fala o seguinte: preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanha representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e quem assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. E essa questão do gramado sintético é algo muito debatido, né, ao redor do mundo. Tem ligas, né, que proíbem gramado sintético. Em outros lugares você vê, por exemplo, na MLS, tem vários campos sintéticos. O Messi botou em contrato lá com o Inter Miami que ele não joga em piso sintético. Então é um grande debate. Do outro lado, os clubes que usam o gramado sintético alegam que é mais fácil de conservar, que o gramado fica numa melhor qualidade e que não afeta o jogo, etc e tal. Fica essa briga. O gramado aqui na CBF não é padronizado, aliás, né? A própria nota fala um pouco sobre isso, né? A grande questão que a gente tem aqui são os gramados muito ruins. O próprio Maracanã, que é o principal estádio do Brasil, frequentemente sofre com gramado ruim. Imagina os gramados de clubes menores, estádios menores, né? Então é uma questão que a gente vê no Campeonato Carioca bastante, né? Gramados muito ruins, qualidade muito ruim. Então é algo que precisa ser pensado de uma maneira coletiva aqui no Brasil para que se resolva esse problema. E nesse ponto, aí eu preciso falar isso, né? As federações têm que chegar junto, estão sempre lá arrecadando dinheiro, eu não sei o que eles fazem com esse dinheiro. Tem que chegar junto e ajudar também os clubes, porque um Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo tem condições de manter o seu gramado ali com certa qualidade. O Maracanã frequentemente fecha para a reforma do gramado, etc e tal. Mas você vai exigir a mesma coisa do, sei lá, do próprio Bangu, que agora foi rebaixado no Carioca, do Resende. É complicado, são clubes que têm dificuldades orçamentárias porque arrecadam muito pouco. Então, nesse caso, cara, a federação tem que aparecer e ajudar, né, tanto na padronização quanto também no investimento, porque é o nível, é a qualidade do campeonato que ela organiza, que leva o nome dela. Então, isso aí é muito necessário. Eu, particularmente, dando uma opinião minha, assim, não me sinto também muito capaz de opinar se o melhor é gramado natural ou gramado sintético, eu não estou lá jogando. Mas eu, olhando de fora, eu tendo a preferir gramado natural. Mas, assim, a questão do sintético é a velocidade também da bola, além da questão da aderência, né? Você acaba tendo mais lesão de joelho, é o que muitos jogadores alegam, por conta da aderência diferente que tem o gramado sintético. Enfim, fica o protesto, então, dos jogadores, isso é muito importante, né? Porque são jogadores que estão dentro de campo. Não é o burocrata da federação, não é o presidente do clube que botou lá o gramado sintético. É o jogador que está em campo, ele sabe o que é bom ou não, se isso prejudica ou não a ele. Então, eu acho muito importante essa iniciativa do Thiago Silva e outros jogadores de se manifestarem publicamente sobre esse assunto tão importante para o futebol brasileiro. E essa negociação do Fluminense está se arrastando um pouquinho, mas o jogador já é esperado no Rio de Janeiro essa semana, parece até que já está aqui para fazer os exames, assinar o contrato com o Flu, e a gente tem novas informações sobre Fluminense e Otávio. Otávio deve ser reforço do tricolor. Quem traz isso pra gente é a Itatiaia, e ela dá conta de que o Cuca, após o jogo contra a Tombense, o Cuca que é técnico do Atlético Mineiro, falou, né, revelou que o Fluminense ofereceu um contrato de 4 anos pro Otávio, o que ele não conseguiria no Atlético, e por isso que o jogador está deixando Minas Gerais. A informação de 4 anos de contrato já saiu lá em Minas Gerais há algum tempo, a própria Itatiaia já tinha trazido essa informação. Mas a reportagem publicada por eles traz uma nova informação que não era sabida, ainda não era divulgada. Essa informação dá conta de que o contrato do Fluminense com o Otávio é de 4 anos, mas caso o jogador atinja metas aqui no Flu, o vínculo pode ser acrescido de mais 1 ano, então totalizando 5 anos de contrato
para o volante. É um tempo de contrato bastante elevado, vale lembrar, o Fluminense vai ter que adquirir o Otávio junto com o Atlético Mineiro, a gente não tem ainda as informações dos valores envolvidos na negociação, mas 5 anos de contrato para um jogador que faz 31 ainda em 2025, me parece algo muito exagerado. Se 4 eu já estava reclamando, 5 então, pelo amor de Deus, né? A galera que fala que vocês reclamam muito, me desculpa, gente, mas nessa aqui não tem como reclamar. Cara, 5 anos de contrato pro Otávio é realmente um tempo de contrato muito exagerado. A torcida para que ele chegue aqui no Fluminense consiga render o seu melhor futebol, o futebol que o levou para o futebol francês, o fez ficar lá por um tempo. Ele vive uma fase não muito boa no Atlético, ano passado foi muito criticado, além de ter tido algumas lesões. Quem sabe, né, a mudança de ares não faça bem para o jogador e o Otávio consiga agregar muito no Fluminense nessa temporada de 2025. E aí, torcedor tricolor ligadinho na Central Fluminense, Otávio, podendo ir a 5 anos de contrato, é uma boa? Comenta aqui embaixo pra gente trocar, claro, aquela ideia. E no dia 26 de fevereiro temos Águia de Marabá e Fluminense pela Copa do Brasil. E aí esse jogo ainda tem algumas indefinições. Vamos falar sobre isso? Só antes lembrar você, ligadinho aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Basta você correr no comentário fixado, clicar no link que lá está e automaticamente abre no seu WhatsApp o link do canal da Central. Vai abrir diretamente o canal lá para você. Você vai apertar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito ali da tela, e a partir desse momento, de maneira automática e 100% gratuita, você começa a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu telefone. Então eu vou esperar você por lá. Combinado? Vamos falar dessa informação, uma apuração que a Central Fluminense conseguiu trazer sobre o local onde o jogo será realizado, tá? Fluminense e Águia se enfrentam no dia 26 de fevereiro, o mando é do Águia de Marabá, a gente já comentou aqui, por conta de algumas definições da CBF na Copa do Brasil, o estádio que o Águia manda seus jogos, se eu não me engano, é Ezinho de Oliveira é o nome dele, não tem a capacidade mínima para receber esse jogo. O outro estádio de Marabá, que é a cidade do Águia, estádio feito recentemente pela prefeitura, não tem os laudos ainda para ter a liberação para que a partida ocorra. Então a ideia do Águia de Marabá é levar o jogo para o estádio Rosenão, em Paraupebas, que fica a cerca de 3 horas de carro lá de Marabá. O Águia não quer de jeito nenhum tirar o jogo do estado do Pará. A gente até comentou aqui que recebeu sondagens, mas não chegou de fato a ter uma proposta oficial, porque o Águia se recusa a tirar o jogo do Pará. E aí a situação é, a Águia já mandou os laudos para a CBF e tudo para poder ter a liberação do estádio. Só que nesse momento, o estádio ainda não foi liberado pela CBF. A CBF não definiu, né? Então não tem um sim, nenhum não. Mas nessa terça-feira, a Rede Globo vai fazer uma visita ao estádio para avaliar a iluminação do estádio, que foi recentemente melhorada e tudo mais, para ver se tem condições do jogo ocorrer, da transmissão da partida ocorrer com qualidade. Então ainda está nessa definição do estádio, mas a tendência é que o jogo seja lá em Paraupebas, no estádio Rosenão. O Águia de Marabá não trabalha com o plano B, está muito confiante de que o estádio será liberado. Faltam 8 dias para a partida e ainda não se resolveu. É isso que a gente estava falando agora do Campeonato Carioca, vale para todas as competições. É sempre uma bagunça. 8 dias para o jogo acontecer, a gente não sabe. Não tem certeza se vai ser lá ou não, venda de ingresso, etc e tal. É algo realmente muito complicado, essa situação que vive o futebol brasileiro como um todo. O Thiago Silva estava certíssimo. Se quiser melhorar, se quiser evoluir, a organização vindo de cima tem que ser muito melhor feita. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo. Convido você a deixar um comentário aí embaixo sobre todas essas notícias. Galera do Pará ligada na Central, vai no jogo lá contra o Águia, Fluminense e Águia. Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.